Mulheres independentes, muito bem-sucedidas financeiramente e realizadas na profissão. Mas às vezes essa independência tem um custo muito alto em suas vidas. Porque mesmo depois de tantas realizações, ainda falta uma coisa muito importante a ser conquistada. Como a gente vai ver agora, conhecendo a história desta empresária. Acompanhe. Uma carreira de sucesso. Cosete Gomes já foi Miss e ainda muito mais nova, estreou nas passarelas. Aos 22 anos, fundou sua primeira empresa, que hoje é um conglomerado presente em 150 países. Ela trabalhou muito para chegar onde está, e o que não falta em sua vida é glamour. E mesmo com todas essas conquistas, ela está sozinha. Hoje a minha empresa está com 3.500 funcionários diariamente. Eu gostaria de ter mais trabalho, né? Arrumar a casa, fazer um almocinho para minha família. Perdi meu pai muito cedo, então eu fui à luta. Eu tive que realmente conquistar tudo que eu queria para mim. Eu preciso realmente ter uma atividade muito intensa, então eu depositei tudo no trabalho. A consequência foi realmente uma independência, uma mulher independente, né? Você associa hoje a sua independência com a solteirice? Quando eles encontram na frente uma mulher independente como eu, eles acham que assim, ela tem tudo, não precisa de nada. Mas não é bem por aí, porque a gente não pode pensar só no financeiro. Eu sou uma pessoa que eu tenho sentimentos, eu sou normal, eu tenho a necessidade de compartilhar muitas coisas com meu parceiro, mas muitas vezes o homem já se assusta e não enxerga isso. E segundo ela, a culpa da solteirice é do trabalho. No meu próprio casamento, ele falava isso. Ele falava, você é muito independente, se a gente brigar realmente, você decidir, você pega as suas coisas, em 5 minutos você tá embora. Você vai embora, né? Então, ele sentia também, assim, essa impotência. Logo no começo da sua carreira, você tinha um namorado que você era dependente dele. Nós éramos noivos e, então, eu tive já essa experiência de depender, assim. Ficou um pouco sufocante num determinado momento, eu senti essa necessidade de fazer a minha própria vida profissional, eu senti isso. Mas como ele era muito ciumento, além de tudo, então as brigas começaram, aí acabou um rompimento da relação. Para ela, o dinheiro compra tudo, menos o principal, a família. Talvez se eu tivesse que começar tudo de novo, eu talvez tivesse constituído uma família mais cedo. Porque o dia a dia, a correria, essa vida de businesswoman acaba te deixando um pouquinho cega, né? E assim você nem percebe, já passou anos e você acabou não dando foco para a família, né? Foi o meu caso. Eu amadureci muito na vida profissional e eu acho que eu fiquei muito menina ainda na vida amorosa, né? E agora que eu amadureci, eu tô pronta para uma relação com filhos. Em que momentos você sente falta dos filhos, da família? À noite, eu acho que é quando eu fecho a empresa e falo, putz, e agora? Eu vou voltar para quem? Para minha casa? Para quê? Para ficar sozinha, para não ter um marido e uns filhos me esperando, nessa hora dá um aperto. E é difícil. E aos finais de semana, e principalmente aos domingos. Porque o domingo é muito família, né? Agora que realmente as coisas estão mais andando sozinhas, é que eu tenho mais tempo para mim e que eu comecei a notar isso. Você trocaria tudo que você tem hoje por uma família? Claro, assim, se eu tivesse o mínimo possível para eu e ele podermos até construir juntos, acredito que sim, abriria a mão das minhas coisas. Por que não? Eu acho que com elas eu não sou completa. Então, eu faria tudo de novo com ele. Essa questão que ela levantou é a questão de muitas mulheres hoje em dia. Tentar conciliar a busca pela independência econômica sem perder o foco em conquistar também um relacionamento sólido. Um problema que até muitos homens, que às vezes são empresários bem-sucedidos, chegam um momento da vida em que eles arrebentaram financeiramente, mas se arrebentaram
na vida amorosa. Agora, é possível ter os dois, né? Nós temos hoje aqui 2 jornalistas e apresentadoras. Bem-vindas, Adriana Araújo, Cris Flores. Obrigada. Ok, a Escola do Amor. Não é todo dia que a gente tem 2 personalidades da TV no mesmo sofá. E ainda mais aqui na Escola do Amor, falando de casamento. Muito obrigada pelo convite. E tá com a Cris, que é minha amiga, foi é uma super coincidência amiga, boa. Excelente. Bom, além disso, além de excelentes profissionais, elas também são mães, esposas, dedicadas e muito felizes em seus relacionamentos. Elas vão falar daqui a pouquinho mais a esse respeito, mas antes a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Adriana, da dona de casa, Adriana Araújo, que começa bem cedo antes de ocupar a bancada do Jornal da Record. Vamos assistir. Antes de dizer boa noite nas nossas telinhas, a apresentadora Adriana Araújo já teve que cumprir muitos compromissos. Agora são 8h05 da manhã, ela está lendo o jornal e se preparando para as tarefas do dia. Sempre assim essa correria? Sempre. Eu falo que quando o Jornal da Record vai ao ar, quando eu dou aquele boa noite, na verdade eu já comecei há 14 horas a minha rotina. Eu acordo, faço uma tapioca para minha filha que ela gosta e levo na escola. Essa hora é a hora que eu vou cuidar um pouco das coisas de casa, lendo o jornal, acompanhando tudo que acontece pelas notícias na internet. E aí, geralmente saio para fazer alguma coisinha, mas a lista de pendências é que fica sempre... Tudo aqui, ó. Cortar o cabelo, organizar as férias, marcar dentista. Comprar carne. Olha só. Esse é pra já. Esse é pra já? Esse é pro almoço ainda. As mulheres, elas vivem, eu imagino assim, como eu me sinto, com uma série de balõezinhos assim em cima da cabeça. E a gente transforma esses balõezinhos nesses papeizinhos, pra não esquecer. Mas é isso, ó, tem aquela pendência, tem aquilo outro, não posso esquecer daquilo. E você vai trabalhando, cuidando da família, da casa e tentando resolver tudo isso. A jornalista comentou também um dos momentos mais marcantes da carreira. Foram quase 24 horas de abraços. Pessoas comuns, pessoas pobres, muitas, que dependiam do trabalho dos maridos naquela mina, mas que festejaram muito a sorte, a vitória de todos eles terem saído com vida. Ei, bom dia, tudo bem? Eles não estão acreditando que eu venho ao açougue. Eu sou sumida, né? Eu compro pro... Não, a senhora vem sempre, assim, mas que compra bastante, né? É falta de tempo, né? Vamos lá? Falam 12 medalhões, com 3 centímetros mais ou menos, embalado de 4 em 4. Ok. A linguiça de lombo a senhora não levou no último, né? Você vai? Então, mas é que eu tô achando meio gorduroso. Não, ela não tudo. tem, dona Adriana. Quer ver, ó? Essa de lombo, ela é 0, ó. Ela é 0. Pra fazer assada, fica muito seca, Ela será? fica seca. Agora, pra não ficar, teria que ser a toscana ou a calabresa. Eu gosto muito de carne de porco. Adriana, manda hoje ou manda E aí, amanhã? hoje. Hoje. Se puder, hoje, melhor. E aí é um bife enroladinho com ameixa, que eu adoro. É uma comida mix, sal e doce. Mas assim. é- Obrigada, Tchau, tchau. querido. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tarefas concluídas. Agora é hora do almoço. Preparando uma saladinha? Ué, depois daquele exagero lá no café com bolo de coco no meio da manhã, vai ter que ser saladinha de grãos agora, ó. Pra recarregar as energias, porque agora é sua noite, né? À tarde na TV eu ainda como alguma coisinha leve. Salada de grãos com frango e damasco, azeitona, um pouquinho. Minha mãe que fez. Eu trouxe de Belo Horizonte. Eu estive lá visitando a minha mãe. Eu vou deixar você comendo aqui e a gente se encontra na lá na TV? redação. Tá bom. Eu vou chegar 2h30, 15 para as 3. Então eu te espero lá. Eu e o pessoal de casa. Vamos lá. Daqui a pouco, então. Ela pesquisa, ela levanta cada informação, ela checa, mas ao mesmo tempo ela tem um talento que ela coloca o brilho em cima disso, do que é concreto, ela faz brilhar e ela também divide, ela ouve, ela quer saber a sua opinião. Olha, Adriana, você sabe que eu te admiro pela persistência, pelo nervosismo que você tem com a informação, né? Pela qualidade do trabalho que você procura exercer todos os dias. Isso é uma característica marcante na sua personalidade, de estar atenta a todos os detalhes, de vibrar com a informação como todo bom jornalista tem que perseguir. São vários anos que nós estamos juntos trabalhando e uma coisa que eu percebo, noto, talvez não tenha comentado com você, mas é o carinho que você tem com a sua filha. Se ela já chegou bem em casa, se ela já se alimentou, se ela está tomando os cuidados devidos com a temperatura do dia, né? Você é uma super mãe. Parabéns. Adriana, quando eu vejo o seu trabalho, além
tudo que a gente viu aí, a gente acompanha, vem uma palavra na minha mente: versatilidade. Você já entrevistou a presidente, você entrevistou várias personalidades, reportagens no Chile, Olimpíadas. Diz pra mim uma coisa, de vez em quando não tem coisa que cai pelo chão, não? Falta atenção, alguma coisa? Como é que você consegue ser tão multitarefa assim? Claro que às vezes você fala, puxa, aquilo podia ter ficado melhor, tem que mergulhar em algum assunto para ganhar um pouco mais de profundidade naquele assunto que eu preciso dominar um pouco mais. Então tem muito isso, uma cobrança pessoal para conseguir que essa versatilidade, que quando eu for designada para uma tarefa e para outra, para que tudo fique muito bom. No passado, eu sofria muito com isso. Assim, os mínimos detalhes me deixavam muito nervosa e chateada de não ter ficado exatamente daquele jeito. Você é perfeccionista? Eu sou muito perfeccionista. E eu estou aprendendo a lidar um pouco melhor com isso. Às vezes eu queria conseguir fazer tudo. E até virar à noite se tivesse que ajudar num trabalho de escola que eu não tivesse participado. Agora eu organizo de uma forma melhor. Minha filha cresceu também, ela tem 16 anos hoje. Então eu me organizo. O que é mais importante que eu faça com 100% do meu foco. E que fique maravilhoso e que seja um momento incrível. Aí é isso. As outras coisas ela vai ter que fazer sozinha. Então essas coisas você vai fazer. Então, por exemplo, agora ela já compra os livros escolares dela sozinha. Certo. Não está na minha listinha de pendências. Eu estou delegando um pouquinho para ela também. Ela já me ajuda. Então, com isso, assim, você aprende tanto no trabalho quanto na vida pessoal que é preciso, sim, desempenhar muitas funções. Mas, se você ficar também estressada e maluca com tudo isso, você não vai fazer nada bem. Tem que priorizar, em outras palavras. Exatamente. E o marido, onde é que entra nessa equação? Bom, ó, é fácil explicar. O meu marido trabalha a maior parte do tempo viajando, então é mais fácil. Então ele não dá tanto trabalho. Ele não dá tanto trabalho, exatamente isso, ela entendeu, viu? Uma alegria secreta com uma tristeza misturada, né? Ele vai embora, que triste, que legal. É assim, ó, nós somos casados há 7 anos. 8 anos de relacionamento, 7 anos de casamento. E ele viaja muito. Ele morava em Washington. Ele fazia um mestrado em Washington. Quando ele voltou para o Brasil, eu fui para Nova York e virei correspondente lá. Então, a gente se encontrava a cada 20 dias. Então, assim, a gente não tem uma rotina de casal tradicional. Quando ele está em São Paulo, é uma família como qualquer outra. Quando ele viaja, que é bem frequente, a gente se encontra aos finais de semana, às vezes uma vez durante a semana. Então, ele não é um marido que demanda tanto. Daí a minha vida fica um pouquinho mais fácil. Mas você tem que contar pra gente depois como é que você lida, porque essa distância também atrapalha um pouquinho, né, o relacionamento. Tem que saber. Um pouquinho, né? Você vai falar. Tem que saber. Peraí. Bom, agora a gente vai ver os bastidores da Cris Flores. Vamos lá? Um sorriso largo que contagia a todos. Perfeito, não é? Cara da sexta-feira. A apresentadora Cris Flores se sente à vontade em frente às câmeras, mas nem sempre foi assim. Em entrevista a um programa de TV, ela afirmou que nunca teve o sonho de trabalhar no vídeo. Decidiu seguir na área de comunicação após ganhar um concurso de redação. Eu não queria aparecer. Queria fazer jornal, revista. A televisão aconteceu muito por acaso para mim, contou. Isso aí, Celso. Dia de quem te viu, quem te vê. Ela começou como assistente de redação em agências de notícias e foi repórter de revistas femininas também. Mas foi na editoria de celebridades que começou a se destacar. Trabalhou em jornais e revistas especializadas na área e na Record começou no programa Tudo a Ver. Mais tarde, a participação como colunista do Hoje em Dia rendeu tanto sucesso que ela estreou como apresentadora do programa em outubro de 2007. Casada com o jornalista e fotógrafo Ricardo Correia há 10 anos, é mãe de Gabriel, de 8 anos de idade. Mas será que quando ela está aqui, no estúdio do Hoje em Dia, ela consegue se desligar do mundo lá fora e focar só no trabalho? Quem vai responder isso pra gente é o Edu. Edu, você já percebeu a Cris assim, tipo, teve um dia ruim com o marido, alguma coisa, chegou aqui meio perdida, ficou preocupada ligando para ele? Eu acho assim, a experiência que a gente tem fora, Cris como mãe, como pai, enfim, a gente usa muito as experiências que a gente tem para tentar mostrar para as pessoas em casa. A gente não é ator. Então, muitas vezes, a gente é o reflexo do que a gente é fora, do que a gente é aqui. Preocupações são normais na vida, mas ela consegue separar bem. Ela é super família, com o marido, com o filho, com a mãe, com o pai, enfim, com todo mundo. A gente percebe muitas vezes, acho que ela é o reflexo daquilo que ela teve também em casa.
Cris não para. Com tantas atividades, é preciso mesmo muita compreensão, pois além de apresentar o programa diário, ela ainda divide o tempo com um blog e uma TV na internet. Agora a gente vai poder estar juntas na TV Cris Flores. Você que já me conhece da TV, agora vai estar aqui comigo na internet. E nestes 7 anos dividindo a apresentação do Hoje em Dia com os colegas, ela conquistou também grandes amigos. Quando a gente trabalha ao lado de um amigo, a gente se sente mais feliz, a gente se sente mais seguro, a gente se sente com mais vontade de trabalhar e de fazer o melhor. Então, minha amiga, que a gente continue junto por muito tempo, que a gente continue trabalhando e fazendo sempre o melhor. E continue essa mãe maravilhosa que você é, essa esposa fantástica que você é. A gente cuida da família, a gente cuida do emprego, a gente cuida do trabalho, a gente é feliz assim. Ô Cris, você sabe que eu te adoro, você é uma amiga muito, muito especial, tá sempre do lado para tudo, para os momentos bons para a gente curtir junto, para os difíceis para apoiar muitas vezes. E a amizade é isso, é respeito, é carinho, é amor. Então, eu amo você como pessoa, tenho certeza que você gosta de mim também. Que fofos os dois, adorei. Obrigada, meninos. Cris, como é que você consegue conciliar tudo isso? Não é fácil, não é fácil. A gente se culpa muito, a mulher se culpa muito, né? De não ter tempo, de querer se dedicar mais. Se a gente pudesse, a gente ficaria mais com os filhos, mais com o marido, mais em casa, mais no trabalho. A gente sempre está querendo mais. Mas a gente tem que focar, como a Adriana estava falando. Então, se eu estou com meu filho, eu estou com meu filho. E naquele momento, eu deixo o telefone de lado, eu deixo tudo de lado, só se for uma emergência, para ficar com ele. Que esses 5 minutos que eu fique com ele, que sejam produtivos, que ele sinta que o amor está sendo trocado ali, que eu estou dando atenção para ele. E assim, no trabalho, eu estou sempre o celular por perto, porque, né, mãe, né, vai que acontece uma emergência, mas na hora que eu estou no Hoje em Dia, eu estou com a cabeça no Hoje em Dia, eu tenho que trabalhar. E eu acho que ele cresceu sabendo que ele tem uma mãe que trabalha. E o meu marido também, que tem uma esposa que trabalha, porque ele casou comigo, a gente se conheceu no trabalho. Então, ele sabia que eu iria trabalhar. Para mim, é uma satisfação muito grande poder oferecer também para minha família aquilo que vem do meu sustento, do meu trabalho diário. Então, eles conseguiram conquistar muitas coisas junto comigo. E se não fosse o meu marido, eu jamais teria chegado onde eu cheguei. Jamais. Ele é fundamental para mim. Agora, é importante também dizer, porque vocês não só focam, por exemplo, na carreira e no lado da mãe. Né? Vocês conseguem fazer tudo. Você falou que fez a tapioca para sua filha de manhã. Todo né? dia eu faço. São coisinhas pequenas, né, que às vezes as mulheres acham que não são tão importantes. Né? Por exemplo, você pensa assim, eu tenho que tirar um tempo para minha filha, então eu tenho que realmente tirar uma tarde toda na semana para ficar com ela. E às vezes não é isso que ela quer. É uma rotina de pequenos detalhes, né? Uma rotina de cuidado contínuo, assim, eu acho. Você criar essa conexão que a pessoa sabe que você faz parte da vida dela. Eu acho que isso cria intimidade. Não é assim uma coisa eventual, é uma coisa rotineira. Eu acho que isso cria intimidade. São essas pequenas coisas que depois, mais tarde na vida, a gente lembra, né? Que a nossa mãe fazia, que o pai fazia. São as coisas pequenas, não são as grandes. Esse presente no Natal não é tanta coisa assim, como essas coisinhas pequenas que a gente vê que realmente demonstram quanto a pessoa cuida e se importa, né? Então, como que funciona? Como que vocês conseguem conciliar essa situação? Viagem, fica separado, ele estudava em Washington, você estava no Brasil, aí você foi para Nova York, ele estava no Brasil. Como é que funciona o casamento assim? Olha só, eu já escutei de tudo. Quando eu conto para as pessoas, assim, alguma amiga que eu não vejo há um tempo, que a gente reencontra, que eu conto, meu marido morava lá, eu aqui, depois eu fui, ele veio. As pessoas olham com uma cara meio assim de incredulidade, falam assim, algumas falam, isso não vai dar certo, esse casamento vai acabar. As outras falam assim, nossa, é o melhor casamento do mundo, só tem saudade, quando encontra é só amor, não tem problema, não tem rotina. Então eu já escutei de tudo, tanto que ia dar muito errado, quanto que ia dar muito certo. E na verdade, eu não fui nem para um caminho nem para outro, porque eu acho que casamento é decisão, casamento é escolha, a gente não está casado por um acaso. Quando a gente se casou, ele foi 15 dias depois, ele se mudou para os Estados Unidos. Então eu já me casei com ele sabendo que ele tinha um mestrado de 2 anos para fazer nos Estados Unidos. Então, a gente escolheu isso. Quando surgiu a oportunidade de ir para Nova York, foi um choque para a gente, porque ele tinha acabado de voltar. Então, assim, depois de 2 anos, conseguimos, vencemos a fase do mestrado. Quando ele voltou, que surgiu, foi um choque. Então, um olhou para o outro e falou assim, bom, a gente vai ter que fazer dar certo. Desculpa, só uma interrupção.
você apresenta notícias hoje. Como é que você dá uma má notícia dessa pro seu marido? Como é que você preparou primeiro? Como é que foi? Não, foi assim, ó, na lata, sem preparo. Senta que lá vem notícia. Ok. Não, assim, eu fiquei, por um lado, a oportunidade era boa, por outro, tinha essa questão do peso para a família, que eu sabia que aquele momento era difícil dar essa notícia. Só que como ele enxerga o todo, o contexto todo da situação, ele analisou junto comigo e falou assim, vamos nessa, vai dar certo. Nova York é incrível, e já foi para um caminho otimista, não para tipo, e vamos lamentar a vida, que péssimo, agora que eu voltei. Eu acho que é isso, é uma escolha otimista de viver bem e feliz. Isso é importante porque ele também te apoiou, né? Que às vezes o que acontece, o marido, ele não aceita que a mulher esteja crescendo mais, ou que esteja tendo mais oportunidades, porque ele se sente inferior a ela, né? O meu marido me apoiou demais. A gente se conheceu numa redação de revista. Então, era uma outra história, um outro contexto. Foi tudo meio que acontecendo rapidamente. Então, ele não estava preparado para isso, para esse sucesso, para fama, para sair, todo mundo querer tirar foto, pegar, me abraçar, me beijar. No começo, foi difícil para todo mundo, para o meu filho também. Mas ele sempre me apoiou na carreira. Então, sempre percebeu que para mim seria um caminho bacana, que eu estava satisfeita profissionalmente, que havia um crescimento importante pessoal também, porque quando você está bem profissionalmente, você está melhor pessoalmente. Agora, Cris, eu tenho certeza que você e a Adriana fizeram alguma coisa, ou fazem algumas coisas, para que os maridos apoiem a carreira de vocês. Conta aí o segredo para essas mulheres de carreira. Eu e meu marido temos carreiras completamente independentes, separadas. Ele é jornalista de formação, mas acabou trabalhando com marketing político, então temos carreiras completamente independentes. Agora, temos na relação um com o outro a mesma postura. Eu torço profundamente para que tudo na vida dele dê certo. E ajudo no que eu posso. Ele torce muito por mim, ele reconhece o meu esforço pela minha profissão, a opção que eu fiz por essa carreira. Então, assim, isso eu acho importante. Isso é a essência de um casamento, na minha opinião, essa parceria de um amar e torcer muito pelo outro. E ser parceiro, companheiro e festejar as conquistas. E você, Cris, o que você faz? Eu acho que a admiração é muito importante, você ter essa admiração e ter sempre em mente o que levou esse casal a ficar junto, né? Por que a gente está junto? É o amor que foi conquistado lá atrás, antes de tudo que aconteceu depois. E esse amor que tem que ser complementado a cada dia, com pequenas ações. Muitas pessoas falam pro meu marido, né? Mas agora ela é famosa, como é que vai ser? Teve a transformação física, né? Agora ela vai arrumar outro, né? Eu ouvi muito isso. E ele ouve também. Mas ela é muito mais bonita que você, ela ganha mais que você, ela vai te largar. Eu falo, tudo bem, eu tô há mais de 10 anos com meu marido. Por que eu não larguei até agora? Porque eu não quero, porque ele é o amor da minha vida. E eu descobri isso muito antes de ser famosa. Eu largaria absolutamente tudo que eu conquistei até hoje para ficar com a minha família. Porque essa é a essência. Se eu não estiver bem na minha casa, eu jamais vou estar bem em qualquer outro lugar. Essa questão do financeiro, você falou, de ganhar mais. Hoje em dia é muito difícil para muitos homens, com a ascensão da mulher, aceitar e lidar bem com isso. O homem precisa ser muito maduro, primeiramente, seguro de si mesmo, e ter uma visão, como você falou, uma visão macro, uma visão do todo, né? Para entender, poxa, se a minha esposa está ganhando bem, tanto quanto eu, mais que eu, então isso não é perda para mim, ao contrário, é ganho. Soma, Se né? a Cristiane ganhar 10 vezes mais que eu, é ganho para mim 10 vezes mais. Mas nem sempre as pessoas têm a maturidade para lidar com isso. Na hora de tomar decisões financeiras, vocês combinam, conversam, tem aquela questão, não, eu vou fazer com o meu dinheiro, ou você faz com o seu dinheiro. Como é que vocês combinam essa parte? Na minha casa, a gente tem as contas separadas, porque eu acho que isso também é saudável para que você controle seus gastos e ele os dele. Se ele quiser comprar alguma coisa que ele gosta, ele tem todo o direito de comprar, que ele trabalha bastante, tem o dinheiro dele, eu tenho o meu e tem as contas da casa, que a gente também divide muito bem. E claro que aquilo que eu ganhar, eles vão usufruir, porque quando eu viajo, eu quero viajar com ele, com meu filho. Quando eu compro uma casa melhor, é para todo mundo morar junto. Então, é o casal, é o dinheiro do casal, é da família.
Bom, lá em casa é assim, eu sou mineira, meu marido é paulista. Eu sou a mineira pão dura, ele é o paulista esbanjador. E daí eu achei melhor, pelo bom senso, decidir que eu cuido das contas. Porque ele não controla muito assim, o dinheiro tá indo para tal lugar, gastando tanto, ele sempre vai fazendo aí. Então, eu cuido das contas. As contas da casa, as contas comuns são todas divididas, tem uma planilha, eu sou organizada, quase matemática. Perfeccionista, né? E vai tudo lá, então é fácil saber quanto que a gente está gastando, já entra tudo e ele, obviamente, participa dividindo todos os custos da casa, das nossas despesas comuns. A gente não tem uma rotina de investimentos conjuntos. Ele investe, eu invisto. Quando a gente quer investir alguma coisa juntos, então, por exemplo, adquirir alguma coisa juntos, então a gente senta, conversa e já fizemos isso algumas vezes e combina. E daí, se é conjunto, eu cuido. Porque daí eu sei que não vai ter mineira, eu falei. Essa é uma boa dica. Normalmente, em quase todos os casais que a gente conhece, tem um que sempre é melhor com dinheiro, né? Mais centrado do que o outro. Então, normalmente, a melhor dica é quem é mais centrado, cuidar das finanças. Né? Eu acho que tem que ser isso, assim, você vê o que um é bom, o que o outro pode contribuir, porque se você ficar desejando que ele seja o que ele não é, é uma vida de frustração, não é verdade? E normalmente o homem, ele nunca vai tentar fazer alguma coisa que ele sabe que ele não vai fazer bem. Para não passar vergonha. Verdade. Né? Então... Não pode passar recibo, né? Exato. Agora, nós temos algumas perguntas para vocês, do público que assiste vocês. Vamos ver agora algumas perguntas, primeiro com a Adriana. Vamos começar com ela. Vamos lá. Como toda mulher, você demora muito para se produzir? Olha, não. E eu tô sendo absolutamente sincera. Essa câmera, olho no olho. Não. Eu me demoro para produzir para o Jornal da Record. Porque aí, assim, é tudo caprichado, maquiador, cabeleireiro. 1 horinha no camarim para ficar no ponto. Mas eu não sou muito demorada. Só que assim, sendo exatamente sincera, pra mim é rápido. Você vai pra uma festa, em 15 minutos você tá pronta, é rápido. Só que pro meu marido, o ideal seriam 5 minutos. Então ele se queixa do mesmo jeito. Isso é bem rápido. Rápido. Eu acho. Bem rápido. Eu acho bem rápido também. Na minha casa não é assim. Na sua casa é um pouquinho mais, né? Agora a gente tem uma pergunta pra você, Cris. Vamos ver. Vamos lá. Meu nome é Amanda, eu sou muito fã do programa The Love School e também sua fã, Cris Flores. Eu sei que você tem um filho chamado Gabriel, de 8 anos. Eu gostaria de saber se você quer ter mais filhos. Que linda, né? Obrigada, um beijo. Então... Pegou de surpresa. Olha, eu sempre quis muito ter 2, pelo menos, né? Mas também eu acho um egoísmo muito grande ter uma criança na situação que eu estou hoje, de correria, de movimentação profissional, porque eu fui uma mãe muito presente pro Gabriel nesses primeiros meses de vida. Eu pude amamentar, eu tive licença maternidade, eu não tive babá, eu consegui criar meu filho sem babá. Hoje eu não sei se eu conseguiria, então o meu medo está mais em cima disso, de eu não conseguir ser uma mãe 100% presente do jeito que eu gostaria. Eu sei que 100% do tempo é impossível, mas 100% presente naqueles momentos fundamentais. Então eu tô nesse dilema. Meu marido até tá brincando, porque ele quer muito ter uma menina, sabe? É ótimo. Assim, o tempo tá passando, vou virar avó, assim. Então tá em estudo na minha casa, tá em estudo. Temos mais uma pergunta para você, vamos lá. Então, Cris, quero fazer uma pergunta para você. Me diz, ficou muito bonita ao longo do tempo, desde o início da sua carreira. E aí, maridão tem ciúme? Olha, eu vou contar uma coisa. Ele é super ciumento, mas ele adorou. Foi bom também, é bom, né, pra acender a chama da relação. Mas ele ainda fala pra mim, ele fala, eu gostava daquela menina de óculos e cabelo Chanel também. Me apaixonei por ela, assim, né? Agora, Adriana, a gente viu ali, quando você foi ali, acho que no café, onde você foi comer um bolinho de coco ali, fiquei com água na boca. É uma delícia. As pessoas tirando fotos, né, os fãs, inclusive homens. O seu marido não tem ciúme também, não? Gente, o meu marido, ele não é muito ciumento. Eu também não. E eu acho que essa é uma característica importante para quem tem um casamento como o nosso, que ele viaja bastante, eu também viajo. Se você for muito ciumento de saber onde tá, com quem tá falando, e ficar muito... Você não vai ser feliz, né? Você vai ficar aflito. Eu não sou ciumenta e ele também não é. Ele, depois de um certo tempo, ele fazia, acho que hoje ele nem tem tempo mais para isso, que assim, ele me contava as coisas que os homens escreviam na internet, que eu nem olho, que eu não vejo. Meu faz isso. Aí no dia, claro, alguém escreveu não sei o quê. Eu falei, mas escreveu onde?
Não, é porque eu vi, não sei. Aí que eu vi que ele dava uma fiscalizadinha, sabe? Que aquele ciúme que não era 0, na verdade, eu acho que é tipo 2. De 0 a 10 é um ciúme 2. Tem que ter um cuidadozinho, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado. Bom, para concluir, eu queria só fazer uma última pergunta para vocês. Como é que vocês conciliaram carreira e casamento? Estava numa fase ótima da minha carreira e tudo aconteceu um pouco junto. A gente casou, eu vim para a TV, então acho que como tudo foi sendo construído junto, foi mais fácil, né? Mas eu sinto que a nossa relação só melhorou. Eu não sinto como algumas pessoas falam, teve a crise dos 7, a crise dos 10. A gente nunca teve uma crise real. Claro que tem discussão, claro que tem briga. Muitas vezes porque você tem um jeito de pensar, a pessoa tem outro, e é natural que isso aconteça. Com filhos, né? Quando você quer dar educação, eu prefiro assim, eu prefiro assado. Tem os problemas do dia a dia. Mas eu acho que esse respeito que a gente começou lá no início permanece. E esse amor é muito forte que a gente tem, é de ter encontrado realmente a sua cara metade. Então, eu acho que eu casei numa fase ótima e gostaria muito de renovar os votos. E meu filho pediu isso. Ele falou, mãe, casa de novo, porque agora eu tô aqui. Ele falou... Agora eu quero ver. Aí ele falou pro meu pai, ele falou, só que eu que vou entrar com ela na igreja. Quer casar com você? Ele falou, porque agora eu já sou grande, eu já sou menina grande. Então é gostoso, porque ele sente esse amor. Meu filho é muito carinhoso, muito. De abraçar, de beijar com outras crianças, com outras pessoas. Eu recebo muitos elogios em relação ao comportamento dele. E eu sei que é fruto do amor que eu tenho pelo meu marido e que ele sente por mim. Porque ele vê esse amor verdadeiro e ele acaba replicando isso. Com certeza, com certeza. Bom, eu me casei com 34 anos. Meu marido, a gente se conheceu, eu tinha 33 e eu me casei com 34. A minha filha tem 16 anos. Então, a minha filha é do meu primeiro casamento, um casamento anterior. A minha filha nasceu, eu tinha 26 anos. Eu me casei com 25, com 26 ela nasceu e eu me separei pouco tempo depois, ela tinha 2 anos e meio e então não me casei até... Quando eu me casei, minha filha tinha 8 anos de idade. Então, foi um tempo longo. E eu me casei quando não estava preparada nem pensando nisso. Porque, na verdade, depois que você tem um primeiro casamento em que deu certo, eu não falo assim, deu errado. Deu certo porque, primeiro, ele me deu a melhor coisa da minha vida, que é a minha filha. Ele não prosseguiu. O meu marido foi uma grande surpresa na minha vida. Porque ele chegou numa hora que eu não esperava. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo e chegou de uma forma muito intensa. Depois de um certo tempo, só para contar um casinho rapidinho para você, depois de um tempo, eu fui à terapia dar uma conversada, porque eu perguntei para a terapeuta assim, será que eu gosto dele porque eu gosto dele? Ou será que eu gosto dele pelo tanto que ele gosta da minha filha? E aí a terapeuta respondeu assim para mim, você gostaria de alguém que não gostasse da sua filha? Tipo, não problematizar tanto, porque era isso. Ele entrou na minha vida, ele é um paizão para minha filha. Ele entrou na minha vida como se ele sempre fizesse parte dela. Como se fosse uma família desde sempre. E aí virou casamento. Em 1 ano a gente se casou e superamos essas coisas todas da distância. Porque eu acho isso, eu aprendi com essa história que casamento é escolha, é decisão. E a gente decidiu estar juntos. Pelo amor, pela afinidade incrível que a gente tem, por essa harmonia familiar que existiu desde o começo. E ainda bem que você não se deixou dominar pelo medo, pela experiência anterior. E como você falou, você não estava pensando naquela altura, mas você foi aberta para o amor, para a oportunidade que surgiu e hoje você está aí, vocês estão aí casados. É verdade, porque o medo muitas vezes faz com que a pessoa perca boas oportunidades, né? Isso, e deixa o tempo passar e chega um momento que a pessoa depois, ela fica em conflito com ela mesma, porque o medo fez ela adiar as decisões ou fechar as portas para o amor. É verdade. E mais tarde ela fica pensando, ela fica arrependida. Eu poderia ter e não teve, né? Bom, parabéns pela decisão, pelos as lições importantes que vocês deixaram aqui hoje para os nossos alunos, tá bom? E felicidade para vocês. Obrigada, o bate-papo é ótimo, viu? Muito gostoso, né? Nem veio o tempo passar. Obrigada. Bom, afinal, nós vimos que dá para conciliar independência e casamento se houver equilíbrio. Mas e quando essa independência é solitária, como no caso da Cosette, que nós vimos no início, né? E fica aí o convite para você, Cosette. Você e todas as mulheres nessa situação, participe das nossas palestras às quintas-feiras. E eu garanto a você que será o melhor investimento para a sua vida amorosa que você já fez. Exato. Nós
temos essas palestras todas as semanas e esse investimento nessa inteligência espiritual, essa inteligência emocional para a vida, para os relacionamentos, com certeza vai mudar esse quadro que você está vivendo aí hoje, tá bom? Veja como funcionou para esse casal que aprendeu a viver um relacionamento de verdade. Meu primeiro relacionamento eu tinha 13 anos. E já no meu primeiro relacionamento eu já tive uma decepção, que eu fui traída. Antes de eu conhecer a Adri, né, eu cheguei e não tive relacionamento frustrado, porque na verdade nem relacionamento acontecia. Então nisso eu acabei me relacionando com uma outra pessoa da mesma rua onde eu morava. Faltava 1 mês e meio para o casamento quando eu terminei esse relacionamento. Então ele acabou sumindo da minha vida. Então ali foi o meu pior sofrimento mesmo. Uma das palestras que eu fui, eu conheci o Rogério, que hoje é o meu esposo. Dri, depois que vocês se conheceram, quanto tempo depois vocês se casaram? 2 anos e 11 meses. A gente já estava já um tempo já como noivos, né? Aí eu veio o quê? Vou pedir agora um casamento. Eu tirei de lição que o nosso casamento, para ser um casamento sólido, né? A gente não pode deixar o que cair na rotina. E as palestras, ela faz o que? Elas ajudam o casal, né, a ter essa visão. A natureza humana, ela é geralmente acomodada, tranquila e não se preocupa em melhorar. Especialmente o homem e especialmente no que diz respeito ao relacionamento. E isso é a coisa mais comum que existe no mundo, no universo masculino. O que a gente tem aprendido aqui, que a gente vem aplicado é a compreensão, um conversar com o outro, eu dar mais valor para minha esposa. Não dormir com um problema. Muitos casais acontece isso, né, da gente acabar brigando, alguma situação chata e a pessoa acabar dormindo. E depois que eu li o livro, nunca mais isso aconteceu. Tolerância e a compreensão, né, a gente entender que somos diferentes, mas a gente consegue se completar. E mesmo vocês estando assim tão bem, vocês pretendem continuar frequentando as palestras? Por mim, sim. Porque a gente sabe que é muito importante a gente estar participando dessas palestras. Você concorda? Com certeza, sempre juntos. Como eu disse, né? Um tem que fazer companhia para o outro. Que lindo, né? Bom, não se esqueça que agora essas palestras são realizadas no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 10 da manhã e às 8 da noite. E a entrada é gratuita, você não vai pagar nada, mas você não pode deixar para a última hora. E você deve chegar cedo, pois as portas se fecham impreterivelmente 5 minutos antes do início de cada palestra. Então, se você vai chegar para as 10 da manhã, chegue 9h30 no máximo. Para as 8, 7h30 no máximo, tá bom? A entrada é franca e o endereço é este aí nessa tela, na sua tela. E os contatos, o website, você pode visitar também. Esperamos por você lá. E daqui a pouco na Escola do Amor. Escola do Amor responde: como se livrar de vez do fantasma da ex? Guardo um segredo fatal em minha carteira. Uma foto que pode destruir essa tentativa de recomeço. E agora vamos responder mais perguntas de nossos alunos, pois chegou a hora do Escola do Amor Responde. Esse momento do programa é para você que está precisando de uma ajuda urgente. E hoje nós separamos o problema de um rapaz que é mais comum do que deveria ser. Ele vive assombrado de saudade da ex. Um detalhe, ele está casado com outra. Vamos acompanhar a simulação. Há 1 ano e meio, minha vida tem se dividido entre sonhos e pesadelos, com apenas 3 personagens. Eu, minha esposa e minha antiga namorada, com quem vivi 7 anos maravilhosos. As lembranças da ex me perturbam a toda hora, em qualquer lugar. Enquanto a minha mente se excita com recordações, meu coração sofre por trair, mesmo que só em pensamento, a minha companheira atual, que tanto me ama. Não sei o que fazer. Imagine dançar uma música de rosto colado com sua mulher, pensando ter a outra em seus braços. Dar um beijo sonhando com a boca de uma mulher diferente. Isso não está certo. O computador virou um vício. À noite e nos finais de semana, encho a mesa de papéis em torno do computador
para justificar e esconder a verdadeira caçada que faço nas redes sociais, em busca da grande paixão do passado, que hoje me assombra. O programa rotineiro do casal apaixonado dividindo um sofá diante da TV é um duro golpe para quem jurou fidelidade no altar. Olhos na telinha e o pensamento em outra mulher. Mal posso pensar no desastre do meu casamento se minha mulher descobrisse que, além dos documentos e da foto dela, guardo um segredo fatal em minha carteira. Uma foto que pode destruir essa tentativa de recomeço. Estou desesperado. Como fechar a ferida de uma paixão mal resolvida? Será que sou digno de estar ao lado de alguém que me ama tanto, sem retribuir essa dedicação? Renato e Cris, por favor, me ajudem a libertar dessa obsessão. Já vamos dar um conselho para esse aluno que nos perguntou, mas já de início eu queria lembrá-lo que tem um ditado popular, né, que diz que se ex fosse bom, não seria ex, seria atual, né? Pois é, mas antes de respondermos a sua pergunta, vamos saber das pessoas, o que elas fariam nessa situação. Esquecer o ex-namorado ou marido parece tarefa difícil para algumas pessoas. Ex ficou no passado, agora é presente para o futuro. Eu sou a favor da felicidade sempre. Eu acho que não adianta nada ele viver com uma pessoa infeliz e gostando de uma outra. Uma pesquisa canadense mostrou que 88% dos entrevistados continuam bisbilhotando a vida do ex-parceiro pela internet. 74% delas querem saber sobre os interesses do ex em um possível amor. Apesar de prejudicar o relacionamento, uma pesquisa do Reino Unido revelou que 1 em cada 4 homens sonha regularmente com a ex-namorada. Por outro lado, mais de 1/3 das mulheres disseram sonhar às vezes com seus atuais parceiros. Estamos aqui para julgar, mas ele, em algum momento, ele foi precipitado em tomar a atitude de se casar de novo, sem ter a certeza de estar gostando da atual esposa e não se esquecendo da antiga. O grande erro das pessoas que estão na situação desse nosso aluno aí, muitos que deram conselhos errados para ele, é que elas pensam que casamento e amor é conduzido ou deve ser conduzido pelo sentimento. Esse é o grande erro. Ele está cheio de sentimento, alimentado pelas lembranças, pelos bons momentos que ele viveu com a ex. Então, aqueles sentimentos estão na memória dele, dos bons momentos. Ele está esquecendo o porquê que hoje ela é ex. Quer dizer, houve alguma coisa que não possibilitou o relacionamento continuar, alguma coisa ruim. Então, ele está sendo enganado pelos próprios sentimentos. E sentimento é alimentado, ou seja, você viu aí que ele fica com a foto da ex na carteira, você viu aí que ele fica procurando sobre a vida da ex nas redes sociais, ele está ao lado da esposa e está sonhando com a ex, quer dizer, ele fica alimentando o sentimento. Então, o que ele acha que é um amor, na verdade é simplesmente uma paixão, uma nostalgia de resgatar aqueles bons momentos que ele viveu com a ex. Que não há garantia, não há garantia nenhuma que se ele largar a esposa agora e tentar voltar para a ex, ele vai conseguir repetir aquilo que ele teve com ela antes. Aliás, é muito mais provável que ele vai perder tanto a esposa quanto a ex, que não vai dar certo novamente. O coração, ele é guiado pelo que a pessoa decide aqui na mente, né? Então, se você decide ficar pensando numa coisa, por exemplo, se eu falar para você agora, praia, você, no momento, na hora, você pensou numa praia que você foi. E se você começar a pensar mais, você vai lembrar o que você fez na praia, onde você foi, como é que foi. O que ele está fazendo? É justamente isso. Ele fica alimentando a mente dele e é claro que o coração vai ficar, mas eu quero mais, eu quero mais. E outra coisa, você tem que parar de errar. Você tem que parar de errar. Porque você errou, por exemplo, casando sem ter certeza desse casamento. E agora você está querendo errar de novo,
voltando a um relacionamento que não deu certo e errando com essa atual. O certo é você, peraí, deixa eu investir no que eu tenho agora. Eu errei, tá bom, eu errei, eu devia ter pensado direito, mas eu não posso fazer nada a respeito do que eu errei agora. O que eu posso é começar a acertar. E eu vou acertar investindo nesse relacionamento aqui. Então, deixa eu pensar nessa esposa aqui, nessa mulher aqui do meu lado. Deixa eu começar a reparar o que ela faz de mim, as qualidades dela, por que eu gostei dela. Deixa eu reparar no que ela tem de bom. E parar de ficar pensando na ex, nos momentos que não vão fazer mais diferença nenhuma na sua vida. Exato. Você não tem garantia nenhuma, né, de que, como você falou, se você largar esse casamento e voltar para ela, você não sabe se você vai ser feliz. Provavelmente não vai ser feliz. É muito bonito nos filmes, né? Quando a pessoa decide... Isso acontece nos filmes. Exato. Né? Nos filmes, sempre a liberdade do roteirista dá a ele a condição dele escrever um final feliz. Parece que é muito simples, já vamos ser felizes, né? Na vida não é assim. Você não faz das pessoas um personagem no seu filme, no seu sonho. Tá bom? Infelizmente, o programa de hoje acabou. Obrigado, alunos, pela presença e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. A cada minuto que passa, há muita coisa a ser feita. Cada detalhe faz toda a diferença. Existem muitos desafios pela frente. Proteja os momentos que te fazem feliz. Venha descobrir. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, São Paulo. Com Renato e Cristiane Cardoso, autores do best-seller Casamento Blindado e apresentadores do programa The Love School. Para mais informações, acesse o site www.terapiadoamor.tv. Vocês estão aqui há pouco tempo, é isso? Pouco tempo, exatamente. Eu já acompanhava o programa pela televisão, né? E eu achava que o meu relacionamento era perfeito até então, né? E eu sempre acusava, falava, isso aí é pra você, essa dica é pra você. Aí ela falava, isso é pra você. E um ficava atacando o outro, né? E era aquela coisa, né? Eu chegava perto dela, ela tinha nojo de mim. Aí, não chega perto. Aí eu chegava, ficava no meu celular e eu esperava um oi dela, porque eu ficava naquilo, né? Quem chega que fala oi. Eu tô já em casa, né? E eu ficava naquele meu orgulho, ela no orgulho dela, a gente fechado, né? E até então eu falava, eu não preciso ir para a terapia do amor, mas aí é quando a gente já sente mesmo assim, que a gente está destruído sentimentalmente e fala, vou ver o que é isso, a terapia do amor, né? Vou ver que se resolve, vindo aquela expectativa boa mesmo, aquela expectativa, eu quero ir, eu quero conhecer mesmo. Vocês vieram quando? Já tem umas 3 semanas que a gente veio, né? 3 palestras. Isso. E vocês estavam em que pé? Como é que estava o relacionamento? Então, na verdade, a gente começou a passar por uma crise que nem ele falou. Às vezes, na maioria das vezes, a gente cobra muito mudança do outro. A maior erro do ser humano, às vezes, é a gente acusar. É você, o errado é você, a gente não assume nosso próprio erro. E eu acho que onde a gente começou mais a pecar foi em relação a isso. Mas eu acho que nem tanto ele, foi mais eu. Porque, assim, eu ia trabalhar, chegava do serviço, quando eu estava longe, eu sentia falta, eu queria ver, eu queria mandar mensagem, eu queria ouvir a voz dele. Mas, ao mesmo tempo, quando eu chegava em casa, era raiva, não me toca, não toca em mim, não fala comigo. Na maioria das vezes a gente dormia brigado, era ele para um lado, eu para o outro. Começou, ele a dormir no chão, eu na cama. E foi indo nas brigas, chegou um dia que a gente chegou ao ponto de falar, não dá mais, é cada um pro seu canto. Só que ao mesmo tempo que aconteceu isso, chegou um dia que a gente estava assistindo a Escola do Amor pela televisão, antes, né, da gente ficar acusando, era ele falando de mim, eu falando dele, ou senão eu apontava os erros dele, às vezes não via os meus, até que chegou um ponto que a gente falou, ou a gente procura ajuda, ou a gente vai acabar por aqui, cada um pro seu canto. E na maioria das vezes não é isso que a gente quer. Quando a gente está junto com uma pessoa, a gente quer estar ali para o resto dos dias. Aí vocês buscaram ajuda e vieram. Nessas 3 semanas, o que você aprendeu aqui que já ajudou vocês? Eu acho que em questão do orgulho mesmo. Porque eu sempre fui assim, eu apontava os erros deles e não via o meu. Falava dele e não via o meu. E isso eu acho que, do que eu fui ouvindo no pouco tempo que a gente está aqui, eu acho que é o que eu mais estou aprendendo. Em tão pouco tempo eu falo, caramba, eu estou mudando tão rápido. Que a maioria das vezes a gente tem que olhar para a gente, para não tentar mudar o outro e a gente mudar primeiro.
Eu acho que foi isso que eu comecei a ver. E você? Na verdade é instantâneo, né? A partir do primeiro dia que você já vem, você já sente aquilo. Você para de ser ignorante, né? Para de apontar os erros. Quer dizer, é instantâneo quando a aceitação de vocês é instantânea, né? Porque tem gente que vem por meses e não muda. Por quê? Porque resiste. Mas vocês aceitaram, então a mudança é rápida. E continue assim. Então, se vocês continuarem mais, muito mais vai acontecer, tá? Quando eu conheci ele, já estava indo para o 3º casamento, porque eu não tinha entendimento nenhum e queria fazer da minha vontade, né? da força do meu braço, né? Eu queria ser feliz, não importava o que eu tivesse que fazer, mas da forma errada. Porque eu queria... Eu gostava de impor as coisas, tinha que ser do meu jeito, e não do jeito do esposo, né? Do marido. E aí, quando eu conheci ele, não foi de outra forma. Brigava muito, era muita briga, era discussões, era muito ciúme. E ele, por sua vez, também não colaborava, porque eu era difícil, não tratava ele bem, mas eu achava que era dessa forma que era o certo. Aí, o que ele fazia? Ia para a rua, porque não tinha diálogo dentro de casa, né? Era só briga, ia para a rua, era mulher, era vício. Eu gostava muito de festas. Eu era muito festivo, gostava muito de balada, de andar. E nós fizemos errado porque em 2 meses que nós nos conhecemos, fomos morar juntos. E aí fomos morar juntos, foi bom, mas em 15 dias, 1 mês, eu continuei com a minha vida de solteiro. E aí ela terrível, muito ciumenta, brigava demais, jogava coisas na minha cabeça, era terrível. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Não dá para ficar em casa com essa mulher. E ela sempre teimosa demais, quebrava celular, rasgava minhas roupas, perseguição demais. Vamos sair para tal lugar? Não, eu não gosto daquele lugar. Ele saía para outros lugares e eu ficava em casa. Quando ele chegava em casa, aí o pau comia. Mas aí eu ficava mais nervosa, porque eu já era nervosa por natureza. Que ele sempre foi muito calmo. Então, muitas das vezes ele chegava, não dava tempo nem dele sentar. Eu disparava a falar, já começava a quebrar relógio de parede, aparelho de telefone. E aí, quando eu falava, fala alguma coisa, ele falava, vamos dormir? Foi quando uma das amantes, eu cheguei a conhecer uma das amantes dele, né? Foi assim, foi o fundo do poço mesmo. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou vestir a camisa. Ou é ou não é. Eu deixei de ser teimosa, né? Fazer a minha vontade, né? Comecei a fazer a vontade de Deus. E aí ele começou a ver a diferença, né? Eu comecei a deixar de brigar, comecei a deixar de chamar a atenção dele. Eu só perguntava uma vez, né? Se ele não respondia também, ficava quieta, não quebrava nada. Aí ele começou a ver o que está acontecendo, né? E aí ele começou a mudar também. Então, quanto tempo faz que mudou? 10 anos. Então agora não é uma mudança de 2 semanas, são 10 anos de um verdadeiro casamento. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Continue assim, tá? Solidão, dá um tempo e vá saindo. Você sabe qual é o oposto do amor? Não é o ódio, é a indiferença. Quando alguém lhe trata com indiferença, é como se você não existisse, como se fosse invisível. E não há nada mais doloroso do que ser tratado assim pela pessoa amada. É difícil dizer qual é pior, a solidão a 2 ou a solidão a 1. A gente passava por brigas, agressões verbais, a ponto de a gente quebrar até as coisas em casa. Eu sentia uma angústia tão grande dentro de mim. Virava a noite, e a noite que eu nem dormia. Ficava a noite inteira sem dormir. Chorava muito, não tinha vontade de fazer nada, não tinha ânimo para fazer nada. O pior não é a solidão da indiferença. O pior e maior erro que você pode cometer é tentar lutar só. A solidão é muito pior quando você tenta vencê-la sozinho. Dia após dia a gente ia melhorando nosso casamento. Hoje eu consigo falar com ela que antes eu não conseguia. Eu consigo ouvir mais. Hoje há diálogo, há paz em casa, há carinho que antes não tinha carinho, não tinha atenção. Hoje ele me dá atenção. E eu aprendi também na terapia a perseverança. Porque eu perseverei num casamento. Perseverei porque
como eu amo ele, então eu perceberei que valia a pena conquistar de novo o amor. A solidão é nada, você vem na hora errada, é que eu não te quero aqui. Venha para a Terapia do Amor. Cristiane e eu, Renato Cardoso, vamos lutar junto com você. Não lute mais sozinho. Não deixe que o seu casamento se acabe. Nós aguardamos você nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. Assista a palestra das 20 horas. As portas se fecham 5 minutos antes. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Terapia do Amor. É hora de priorizar sua vida amorosa. Acesse terapiadoamor.tv.